Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, é tempo de pensarmos no Salmo de número 57. Este salmo pode ser dividido em três partes, do verso 1 ao verso 3, do verso 4 ao verso 6 e depois do verso 7 ao verso 11. A primeira parte fala sobre a fé elevada. A segunda parte fala sobre a fé engajada. E a terceira parte sobre a fé afirmada. E ao longo do salmo você observará que o poema, o hino, o salmo está sempre te levando, te relembrando das alturas. Por exemplo, asas são mencionadas. As asas do Senhor Deus como sendo um local de refúgio. Depois nós temos a descrição de Deus como sendo o Altíssimo. Nós temos também a expressão socorro celestial. O salmista fala sobre algo que está acima dos céus, depois até os céus. E assim o salmo segue, tirando sua atenção daquilo que é imediato, terreno, horizontal, para aquilo que é vertical, para aquilo que te leva para além, muito acima daquilo que marca a sua existência. Não que o horizontal não tenha importância, claro que tem, mas o vertical precisa dar sentido à vida. E você observa que o salmo ele está sempre num movimento de ascendência, chamando sua atenção para aquilo que é ou está nas alturas, aquele que está num alto e sublime trono. O salmo ele fala sobre o nosso Deus, que por nós tudo executa, numa belíssima afirmação no verso 2, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. E são palavras de grande encorajamento em tempos quando nos sentimos tão pressionados para baixo, tão sem alternativas, tão no fim de nós mesmos e dos nossos recursos. E o texto então falará sobre, verso 2, este ato de clamar a Deus, porque Ele por nós, pelo povo dele, tudo faz. E observe que neste momento o salmista está usando no singular a expressão que coloca esse toque de individualidade, não de individualismo. Ele trata de acordo com a minha necessidade, mas Ele é o nosso Pai, ou seja, Ele tratará das suas necessidades igualmente. Mas observe que o salmista fala nesses termos tão encorajadores, aquele Pai Celestial, o Altíssimo, que por nós tudo executa. Um outro verso do Salmo 57 que chama a atenção, o verso 5, "Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, acima dos céus. Seja a tua glória sobre a terra." Nesse movimento de primeiro dar atenção naquilo que está nas alturas e depois a influência naquilo que está num contexto mais imediato. E este contexto, conforme o Salmo 57, é um contexto desafiador. O verso 10 fala, "Pois a tua benignidade é grande até os céus." A benignidade do Senhor sai da terra e vai até os céus e depois retorna para o seu povo. A tua verdade até as nuvens. Observe que o salmista está sempre colocando a sua atitude em relação àquilo que é muito mais elevado, aquilo que transcende a sua existência, a sua experiência. E assim nós temos o salmista no verso 5 dizendo, "Eu exaltarei o Senhor porque Ele é maior, sendo Ele maior do que os céus, mais alto do que os próprios céus." Você consegue imaginar isso? Alguém que é mais alto que os céus. E assim Ele é maior do que os meus problemas. E aí você começa a perceber a psicologia do salmista. Ele está exaltando o Senhor acima dos problemas. E isto me faz pensar então na fé que é engajada com a realidade e também ao mesmo tempo a fé que afirma o Deus Trino de Israel como soberano sobre as circunstâncias,
bem como em meio às mesmas. Mas esta fé afirmada, ele diz: eu louvarei o Senhor, porque a sua benignidade e verdade são maiores do que as minhas circunstâncias. Então você tem, dos versos 4 ao verso 6, o contexto do engajamento. Vamos então aos versos. Estou deitado no meio de leões, tenho que deitar-me no meio daqueles que respiram chamas, filhos dos homens cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram um laço para os meus passos, a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que caíram nela. Eu tenho um primo mais velho chamado Sérgio, e ele tem uma expressão, dentre outras, muito interessante. Ele diz que casa velha e velhacada sempre caem na cabeça do dono. E aqui está o verso 6 dizendo: a minha alma ficou abatida, cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que caíram nela. E assim nós temos então o contexto de engajamento desta fé. Mas como disse anteriormente, a fé aqui no Salmo 57 é descrita como elevada, dos versos 1 ao verso 3. Compadece-te de mim, ó Deus, compadece-te de mim, pois em ti se refugia a minha alma, pois à sombra das tuas asas me refugiarei, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele do céu enviará o seu auxílio e me salvará. Quando me ultrajar aquele que quer calcar-me aos pés, Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Então, você observa esta fé que é elevada num contexto de engajamento, de lutas, de oposições. Ele se afirma. Verso 7, resoluto está o meu coração, ó Deus, resoluto está o meu coração. Cantarei, sim, cantarei louvores. Desperta minha alma, despertai alaúde e harpa. Eu mesmo despertarei a aurora. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua benignidade é grande até os céus, e a tua verdade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e seja a tua glória sobre toda a terra. Aqui eu quero ponderar por alguns instantes contigo sobre esta expressão do verso 8. Eu mesmo despertarei a aurora. Aqui ele está aqui se referindo, e eu quero então considerar duas possibilidades. Primeiro, a de estar acordado antes do sol nascer, antes da aurora do dia, antes da alvorada. Ele já está em pé, pronto para clamar ao Senhor Deus e colocar o Senhor Deus sobre a realidade que o envolve. Esta é uma primeira possibilidade. A outra, para mim, é tão possível e tão empolgante quanto, que tem a ver com o provocar os céus. E aqui eu quero dizer isto reverentemente. Antes que o sol venha nascer, antes da aurora, eu provocarei os céus em reverência, em humildade, em dependência, para invocar o Senhor sobre os meus problemas, sobre as minhas circunstâncias. Então, antes que o dia comece, eu vou provocar os céus, eu ascenderei até o local do Altíssimo, me colocarei sob suas asas e eu esperarei a intervenção divina naquela que é a minha realidade terrena. Fala, fascinante o verso. Seja como for, eu acredito que este salmo e este verso nos encoraja a este exercício de fé que é elevada, que é engajada com a realidade. Ela entende e diagnostica aquilo que é verdadeiro e ao mesmo tempo em Cristo, em Deus e pelo poder do Espírito encontra soluções e assim se afirma: eu louvarei o Senhor diante das nações, em meio aos povos. E assim o texto segue. Eu me deparei há algum tempo atrás com os ensinos de um doutor chamado Dr. Myles Munroe. E Dr. Myles Munroe, ele fala sobre a águia.
E ele diz que este é um dos poucos pássaros com quem Deus se identifica no Antigo Testamento. E você, por exemplo, pode abrir sua Bíblia comigo em Êxodo, no capítulo 19, o verso 4, a palavra de Deus diz: vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Então você se lembra da história, sabe que o povo de Israel passou por um momento muito difícil, e aqui o autor sagrado está falando desse agir de Deus que traz o povo para ele, como que em asas, alçando voo, buscando a presença do Altíssimo, deixando o imediatismo que tanto nos sufoca. Mas você também conhece outra passagem, e aqueles que são mais experientes na fé já sabem provavelmente a passagem que eu vou citar agora, e vocês falando sobre águia, não é? Falando sobre asas, nós vamos a Isaías capítulo 40, o verso 28, a palavra de Deus diz: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? E inescrutável o seu entendimento? Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Mais uma vez, este recurso poético, esse recurso simbólico de descrever a habilidade de ascender como que em asas como águias. Mas eu quero te remeter a uma terceira passagem que se encontra em Apocalipse, no capítulo 12. Eu não lerei todo o capítulo, eu gostaria que você lesse com calma depois. Descreve a ação do inimigo contra a igreja. E neste contexto em que a igreja está sendo perseguida, e de uma maneira dramática e maravilhosa está sendo aqui no capítulo 12 de Apocalipse descrito, a igreja que se encontra num momento sob pressão e a perseguição fica intensa, e quando tudo parece terminar, ou prestes a terminar de uma forma tão negativa, algo acontece, e a palavra de Deus diz em Apocalipse 12: e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, mais uma vez, você observa como que os autores sagrados, inspirados pelo Espírito, eles falam sobre estas asas de águias que nos colocam para cima. E aqui eu volto então a Myles Munroe, que falando inicialmente sobre a águia como sendo um dos poucos pássaros, se não o único pássaro com quem Deus estabelece uma relação de aplicação pessoal, ele diz que as águias têm algumas características interessantes. Primeira delas, em relação às tempestades, elas, enquanto todos os demais pássaros estão fugindo da tempestade, normalmente você pode observar águias voando em direção às tempestades. Em segundo lugar, Dr. Myles Munroe, ele argumenta que, por criação, as águias entendem a natureza de uma tempestade. E elas usam a mecânica da tempestade, a física da tempestade, para fazer com que elas alcem voos ainda mais altos. Porque a águia não foi criada para solo. A águia foi criada para as mais altas alturas. Desculpe a redundância, mas você entende o ponto que eu quero estabelecer. E o Dr. Myles Munroe fala sobre esta criatura
que usa a tempestade não como razão de fuga, mas como uma razão de enfrentamento. Por quê? Ela foi criada para as alturas e ela sabe que a oposição fará com que ela alce voos mais extraordinários ainda, ao ponto, preste atenção nessa terceira característica de uma águia engajada com a tempestade. Uma vez tendo ido ao encontro dela, ela tendo usado a força contrária para ascender ainda mais, ela encontra acima da tempestade descanso. Porque acima da tempestade ela só curte, vamos assim dizer, o fluxo da coisa. Ela não precisa mais bater as asas, queimar energia. A tempestade toma conta do voo e ela então descansa sobre a tempestade. E aí está então a aplicação maravilhosa para a nossa fé cristã, que deve ser uma fé sempre elevada. Paulo fala sobre isso em Colossenses 3. Se nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, pensemos nas coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra do Pai, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E assim nós temos esta posição de extrema elevação. E é interessante que no decorrer da palestra do Dr. Myles Monroe, ele fala que as tempestades elas têm o poder de nos reduzir de volta para Deus. Assim como, ao mesmo tempo, estas tempestades elas têm a habilidade de fazer com que nós possamos retomar a nossa posição gloriosa em Cristo nas mais altas posições. E a tempestade, então, não é algo a ser temido, é algo a ser usado pela fé para o engrandecimento do ser humano sobre as circunstâncias que o oprimem. E eu uso a palavra engrandecimento sobre as circunstâncias, não encorajando ninguém à arrogância, vocês entendem o que eu quero dizer. Ao invés de deixar que as circunstâncias oprimam e diminuam, pela fé elevada, engajada e afirmada, nós alçamos voo acima destas circunstâncias, deixando que Deus tome conta daqueles que se levantam em oposição, das forças que tentam nos colocar para baixo. Mas, pela fé em Cristo, nós temos o privilégio de alçarmos voo e assim usarmos aquilo que é oposição para a nossa edificação, para o nosso crescimento e para a nossa estabilidade e tranquilidade acima da tempestade, tendo usado a mesma, e isso é que é extraordinário. Pela fé eu uso a tempestade para alcançar acima dela um ponto de descanso. E eu oro para que esta seja a sua experiência e a minha experiência também. Que o Senhor, em suas asas, simbolicamente falando, nos proteja. E Ele, em seu poder, nos dê asas como que de águias, para alçarmos pela fé os mais altos voos. E que estas experiências sejam extraordinárias. Primeiro, para a glória dEle, depois para a edificação do seu povo e usando-nos para a salvação de almas. E que para este fim, o Deus Trino de Israel nos ajude. Deus te abençoe e até a próxima.